Já se pegou pensando no quão insignificante a humanidade é perante o abismo da vastidão insondável que nos cerca? De vez em quando, alguma notícia se espalha sobre uma galáxia se movimentando por aí, e por um momento você pensa no quão frágil é a vida humana, no quão descartável é o nosso papel diante do universo. Pensa bem, basta um meteorito do tamanho errado vir na direção errada que toda a história que construímos ao longo de séculos chega ao fim. Esses somos nós, uma pequena raça, minúsculas formas de vida pensantes, imaturas. Nós estamos engatinhando em cima de uma esfera que gira em torno de um ponto de luz, numa rota que diversas outras esferas ainda maiores também seguem. Um grande sistema dentro de uma galáxia ainda maior, que se comparada com as outras e com o próprio universo observável, é só um pedacinho de algo ainda maior. A questão é, essa imensidão vai além do que podemos sequer observar. E você tá aí preocupado com o estado civil da Virgínia. Bom, esse sentimento de insignificância é o princípio do horror cósmico. A sensação de que, a qualquer momento, um evento fora do nosso conhecimento pode desencadear um apocalipse. Acabar com tudo. É o medo do desconhecido, do que não podemos controlar. Galáxias enormes, buracos negros do tamanho de planetas, com um horizonte de eventos capaz de destruir o próprio sistema solar, planetas ainda desconhecidos, teoria da floresta negra, enfim. Esses são assuntos para outro vídeo. Tá, mas por que esse assunto do nada? Bom, deixa que eu te explico. Eu tava navegando pelo YouTube ultimamente e vi um título que me chamou a atenção. Um analog horror com um nome bem chamativo, The Moon Wakes Up, ou A Lua Acorda, do canal do Mr. Friend. O assunto do analog horror é exatamente o que tá no título, a lua literalmente acorda, como um monstro gigante. Mas será que é só isso? É aqui que eu entro para assistir, teorizar e mostrar a minha interpretação dos eventos dessa série. Alô? Eu sou o Holly e quero te contar uma história. Talvez você me conheça pelos vídeos de Angel Engine, e bom, no meu canal eu falo sobre temas sombrios, envolvendo desde séries de analog horror até casos obscuros da internet. Aqui eu prezo por explorar assuntos que eu julgo interessantes, trazendo aqui como forma de entretenimento para vocês. Agora o canal tem a função hypar, então dá aquela moral para o nosso canal crescer ainda mais, não vai te custar nada. Agora, pega alguma coisa para comer, puxa o cobertor ou liga o ventilador se aí faz tanto calor quanto aqui. Dá aquela olhadinha pela janela só para ver se não tem algo estranho no céu. E bora! Tudo começa no interior de uma nave espacial, onde uma dupla de astronautas parece estar em uma expedição, ao qual elas chamam de Apollo 11. O seu parceiro diz que faltam cerca de 4 horas para chegar ao seu destino, mas é agora que as coisas começam a ficar estranhas, pois você olha para a janela e percebe uma cratera surgindo na Lua, formando um rosto medonho com um sorriso enorme. Se perguntando o que diabo seria isso, os astronautas presentes cancelam a missão. Mas o que eles poderiam fazer nessa situação? Tipo, a Lua acabou de criar vida e começou a sair de sua órbita. E para melhorar mais ainda a situação dos astronautas, o sistema de navegação começa a falhar. Depois que a nave explode, é possível ter a visão de algo desesperador. Imagine-se nos seus últimos momentos de vida, à deriva no espaço, presenciando essa cena. Lembra que eu citei a Apollo 11? Bom, esse é o nome da primeira expedição com destino à Lua feita pela humanidade, realizada em julho de 1969. Essa daí foi a data em que o Zewa marcaram um spawn na Lua. Mas aqui nesse Analog Horror, essa é a data do fim da humanidade. Não se sabe como, mas a Lua ganhou vida. Ou como o título diz, talvez só estivesse adormecida. A questão é, ela atingiu em cheio a Terra e deve ter feito um estrago. Eu digo isso porque, há alguns milhões de anos atrás, um meteoro com cerca de 15 km de diâmetro fez um estrago que extinguiu os antigos habitantes desse planeta.
Só o impacto dessa pedrinha fez uma onda de choque que teria incinerado tudo aos arredores, em milhares de quilômetros. Claro, tem uma série de outros fatores, como a poeira na atmosfera, chuva ácida e água tóxica. Mas se um meteoro assim fez essa bagunça inteira, imagina o que um corpo celeste 81 vezes maior faria por aqui. Se o planeta não explodisse de vez, acho que a maior parte da humanidade seria exterminada. O que piora a situação é saber que no fim, a Lua não foi a única a ganhar vida. Pois observando ao longe, tem mais 3 planetas: Saturno, Júpiter e Urano. Todos eles com a mesma face da Lua, observando e esperando. O que eles querem? Bom, nós ainda não sabemos. Tá, a Lua cai na Terra e todo mundo morre? Bom, na verdade não. E embora eu ache isso impossível, a história precisa continuar. É um analogue horror afinal. Indo pro segundo episódio dessa série, nós temos algumas informações sobre um mês antes do impacto lunar, onde tudo estava normal, ou quase. Tem um grupinho de maluco daquele tipo que curte uma teoria da conspiração. Tem esse maluco mascarado aí falando umas coisas interessantes. I've had the vision. I bet you've seen the signs too. Chosen all over, being transformed. The government think we're stupid. They pretend like nothing's going on. But no, we have had enough. No more lies. Because the awakened ones will soon be here. We've been chosen to prepare for their arrival. They will soon arouse. Eles estão falando, obviamente, do que está prestes a acontecer. O despertar da Lua. Porém, esse cara não cita a Lua nem nenhum corpo celeste, apenas um despertar. Os despertos estarão aqui em breve. Nós fomos escolhidos para nos preparar para a chegada deles. E não é só esse caso. 5 dias antes do impacto lunar, vemos o ponto de vista desse pai. Ele está chamando o filho para levar ele para a escola. E embora uma figura paterna presente já pareça bizarro bastante para alguns de nós, não é só isso. Se reparar bem nos desenhos desse garotinho, ele também parecia saber de alguma coisa. A Lua e outros planetas com aquela mesma cara estranha. Até o moleque tá com essa cara também. E agora cortando para minutos antes do impacto, em algum lugar da Namíbia, nós temos alguma tribo fazendo alguma espécie de ritual de adoração. Todos eles estão se curvando na frente desse desenho da Lua, justamente no momento em que ela desperta. Tá, de alguma forma essas pessoas sabiam da chegada da Lua, sejam desenhos, tribos ou teorias conspiracionistas. Não sabemos como exatamente eles sabiam, isso porque não sabemos o que eles são de fato. Serão como deuses antigos ou só parasitas? Bom, isso a gente vai tentar descobrir no próximo episódio. A Lua caiu na Terra, destruindo grande parte da vida existente nela, mas ainda não acabou, pois lá fora Saturno, Urano e Júpiter estão observando a Terra, fixadamente. Suas intenções permanecem desconhecidas. E apesar de tudo, a humanidade não foi extinta. As pessoas que sobraram estão dispostas a reconstruir, reconquistar e, acima de tudo, sobreviver. E para isso, foi fundada uma organização de nome bem pequenininho, é só Frontline Research Initiative for Earth News Defense, ou FRIEND. Fica bem mais fácil assim. Essa organização faz parte de uma fronteira que rodeia toda a zona de impacto. E claro, isso é cerca de 2.800 quilômetros de distância da Lua, em todas as direções. A FRIEND busca recursos como alimentos e materiais. Provavelmente ela deve reutilizar o material dos escombros. Ela também tem construído naves espaciais e lidera também uma nova missão de reconhecimento. Dessa vez, indo até Saturno e Júpiter, possivelmente na intenção de descobrir o que eles são de fato. Bom, a ideia é até compreensível, mas o resultado já era esperado. A missão vai funcionar da seguinte maneira: 2 naves serão lançadas ao espaço. Uma delas vai tentar se aproximar de Júpiter, enquanto a outra vai fazer o mesmo com Saturno.
Chegando perto do planeta sorridente, algo estranho acontece. Vemos a boca dele abrir ainda mais, e lá de dentro sai uma esfera. Uma esfera com a mesma cara sorridente, possivelmente uma das luas daquele planeta. Mas espera aí, isso saiu de dentro dele? Se as luas estão dentro dele ao invés de orbitar, o que será que tem guardado além disso? Bom, são muitas perguntas, mas o fato é, essa missão falhou. As duas naves foram destruídas pelas luas, que agiram como algum tipo de sentinela para evitar qualquer tipo de aproximação. As missões em Júpiter e Saturno foram um fracasso, e eventualmente ninguém tentou se aproximar de Urano. A gravidade parece perturbada graças aos 3 planetas campeirando a Terra, e graças a isso, o planeta parece isolado. Isso é, não sabemos da posição do Sol ou dos outros planetas nesse contexto. Se eles não foram citados, talvez a Terra, junto de Júpiter, Urano e Saturno, estejam parados em um lugar, ao invés de orbitar o Sol. Isso meio que interferiria no ciclo de dia e noite, e talvez até na rotação da Terra. Isso graças ao campo gravitacional. Esses planetas estão cerca de 9 milhões de quilômetros da Terra, e é citado no Analog Horror que eles estão um pouco antes da Zona de Lagrange. Mas o que é a Zona de Lagrange? Bom, eu te explico. Zona de Lagrange é o nome de um ponto de equilíbrio gravitacional entre 2 corpos celestes. Isso é um ponto onde a gravidade desses 2 corpos permanece estável, permitindo que um terceiro objeto, como um satélite por exemplo, permaneça parado em relação a eles. Bom, para resumir, é um ponto onde a gravidade dos 2 planetas simplesmente não entra em colapso, mas no caso de Júpiter, que é bem maior, consequentemente o seu campo gravitacional também seria maior. Isso significa que 9 milhões de quilômetros não seriam o suficiente. Mas claro, mais uma vez, isso aqui é um Analog Horror. Então podemos teorizar que dentro desse ponto de Lagrange fictício, o campo gravitacional de Júpiter e dos outros planetas não influencia tanto na Terra. E já que estamos falando de gravidade, também vale lembrar que a Lua caiu na Terra. E claro, ela ainda tem um campo gravitacional. Obviamente ele está bem enfraquecido, mas ainda assim ele existe. E pode atrair algumas coisas. Então, isso explicaria a distância que a fronteira da Friend mantém da Lua, com seus 2.800 quilômetros. Bom, falando nas fronteiras estabelecidas pela Friend, temos coisas interessantes acontecendo. Uma das equipes dessa organização acaba encontrando um sobrevivente, que está claramente infectado ou possuído por algo. Isso nos leva a acreditar que talvez os corpos celestes também estejam, e no fim desse Analog Horror, vemos alguém na zona de impacto, o lugar onde a aproximação deveria ser proibida, mas ela tá lá, a silhueta de alguém. Ela olha para a câmera e desaparece, numa velocidade sobre-humana. Seja lá o que causou esse cenário, pode ser uma espécie de parasita, capaz até mesmo de infectar e controlar planetas. Ou talvez esses parasitas sejam obra dos próprios planetas. Ainda não sabemos. Bom, embora em alguns momentos esse Analog Horror me passe a impressão de ser o novo Skibidi Toilet da internet, eu acredito que tem sim um potencial. Quer dizer, o primeiro vídeo pegou 17 milhões de views. É claro que esse cara vai continuar com a série. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam do Analog Horror de hoje? Tem algum detalhe que eu esqueci de comentar? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.